Então, bom dia a todos, né? O objetivo desse vídeo é apenas aqui acrescentar algumas considerações breves, né? Que são propriamente o epílogo das considerações do meu vídeo anterior, né? Nesse caso, do vídeo em que eu apresentei uma compilação completa sobre os pontos que o Júlio Zevola e o Louis Roger tinham contra a escolástica, né? Que refutam a escolástica e apontam suas contradições mais distintas, né? Enfim, então agora estamos fazendo nosso epílogo antitomista, né? E vamos acrescentar aqui apenas o argumento de William Lane Craig, né? William Lane Craig, um filósofo americano, teísta, né? Contra o conceito tomista de simplicidade divina. Então assim, vamos em frente. A ideia de que existe um tomismo posterior, um tomismo mais puro, me parece, em primeira instância, como sendo um absurdo sem evidência na realidade. A verdade é que a escolástica sempre se valeu de uma visão do mundo que era a sua, mas que, embora tivesse inspiração aristotélica, era uma visão distinta do aristotelismo raiz em pontos cruciais. A escolástica medieval em si buscou um divórcio exacerbado entre a essência e a existência. E esse divórcio é devidamente refutado no trabalho de próceres como Louis Rougier, né? Como já dissemos, como já vimos, né? Mas então, continuando, esse seria o único macete, né? Esse divórcio exacerbado entre essência e existência seria o único macete, o único atalho, né? Entre aspas, né? Porque não se trata apenas de um pseudo-atalho, né? Intelectual que poderia legitimizar sua cosmovisão e as suas asserções de conciliação dos dogmas católicos com a razão humana. A verdade é que, conforme bem notou Evola, a adoção dos pressupostos aristotélicos raiz tem como resultado apenas uma contradição, uma distinção, uma distância fundamental com os dogmas cristãos, que as distorções fundamentais do tomismo sobre o aristotelismo raiz, que existem desde os primórdios de sua história, sempre estiveram presentes. Não há como distinguir o tomismo baixo medieval original, né, do neotomismo praticado por seus discípulos modernos, tais como Garrigou Lagrange. Assim sendo, apresentamos aqui a refutação do intelectual William Lane Craig, mais conhecido pelo seu argumento Kalam pela existência de Deus, né, e aos pressupostos tomistas concernentes à simplicidade divina, demonstrando objetivamente a irracionalidade e não inteligibilidade desses argumentos. Então vamos em frente. Para começar, o Dr. Craig, né, William Lane Craig, ele sumariza os 4 pontos principais da doutrina, como compreendida pelo Tomás de Aquino, e então formula suas razões para rejeitá-la. Essas são as 4 razões que a gente vai enumerar. Primeira razão tomista: Deus não é distinto da sua natureza. Segunda, as propriedades de Deus não são distintas uma da outra. 3. A natureza de Deus não é distinta da sua existência. 4. Deus não tem propriedades distintas da sua natureza. Então, para dar uma resposta, né, para elucubrar, para refutar esses pontos, vamos começar pelo primeiro. O primeiro diz assim: isso não é exclusivo a Deus, né, essa propriedade. Deus não é distinto da sua natureza. Assim, os anjos também são idênticos com suas naturezas, né? Enfim. Aí William Lane Craig ele fala assim: basicamente o problema maior não está aqui, nós não temos um problema com isso, né? Eu vou passar, né, isso, né, pessoalmente, né, mas isso também porque eu estou apenas expondo, assim, com alguns comentários meus, tecendo alguns comentários meus, a exposição principal do Dr. William Lane Craig, né? Então vamos lá. Razão tomista número 2. Aí sim que o Craig já fala que isso é problemático, né? A existência é parte da natureza divina de Deus, né? Mas a existência não é a mesma propriedade, como assim dizer, da onipotência. Pois muitas coisas têm existência, mas não são onipotentes, não têm onipotência. Então, é algo muito obscuro, diga-se de passagem, né? Assim, é algo muito assim, pouquíssimo claro, pouquíssimo inteligível,
você elucidar como a natureza de Deus, ou a sua essência, podem ser simples e também todas as suas propriedades idênticas, nesse caso. Aí, número 3, refutação do Craig. Número 3, basicamente o que o Craig diz, né? Assim, primeiramente o Craig diz que essa formulação é uma má representação, porque o Craig, existem tomistas que acreditam numa leitura essencialista e existem tomistas que acreditam numa leitura dita existencialista, mais próxima do aristotelismo raiz, né? Eles tentam fazer um malabarismo intelectual de tentar reconciliar todo o tomismo com o aristotelismo raiz, né? Enfim, ao invés de tomar o tomismo na sua face medieval original. Enfim, né? Então, o Craig ele diz assim que ele não acredita nessa visão do Walter Storff, porque ele apresenta uma leitura tomista essencialista, né? Ou seja, aqui ele acredita que a existência é uma propriedade que é inclusa na essência divina. Isso segundo Walter Storff, né? Que é um cara que o Craig não aceita a interpretação dele, né? Mas então o Craig ele diz assim: vamos tentar analisar e refutar agora a visão existencialista, que é essa que é proposta por uma minoria dos tomistas, né, e que tenta se aproximar totalmente do aristotelismo raiz, né? Aí ele diz assim, né? A existência, nessa visão tomista existencialista, não é uma propriedade, mas é um ato do ser que instancia uma essência. Qualquer coisa outra que Deus é composta de uma essência ao qual um ato do ser é juntado, né, é ligado, né, para fazê-la existir como coisa concreta particular. Mas em um sentido, continua Craig, né, Deus não tem essência desse ponto de vista. Ao invés disso, do ponto de vista existencialista, que ele enumerou aqui, né, que ele citou aqui, Deus é apenas o ato puro de ser completamente livre e completamente solto de qualquer essência, né? Ele é, de acordo com Tomás de Aquino, né, o ato puro de ser subsistente. Agora, mesmo o Craig ele diz assim, né, ele finaliza assim, né? Mesmo tendo como base a ontologia aristotélica, essa é uma visão muito problemática, pois ela com base dentro da ontologia aristotélica, ela é uma visão completamente ilógica, irracional, ininteligível. Então, a razão tomista número 4, refutação do Craig, né? Aqui temos um problema severo na razão número 4, que Deus parece ter propriedades acidentais além das suas propriedades essenciais. Aí eu acrescento apenas uma observação minha, propriamente minha, do Rodrigo aqui. Esse postulado tomista de um Deus divinamente simples, com atributos na sua essência, embora aceito meio que acriticamente pelo Craig, em minha visão é um absurdo paralogístico que viola os postulados aristotélicos em que pretensamente essa razão tenta se embasar. Ou seja, é mais uma ficção mental tomista. Mas assim, eu vou elaborar essa crítica em outro vídeo. Eu vou deixar para elaborar em outro vídeo, né? Aí retornando à linha de raciocínio do Craig, né? Para o Craig, por exemplo, no mundo existente, no mundo que a gente vê, né? Deus conhece, ama e quer, assim, né? Ele ordena certas coisas que ele não conheceria. É assim, que ele não conheceria, que ele não ordenaria, que ele não ia querer ou amar se ele decidisse criar um universo diferente ou nenhum universo.
Ou seja, na doutrina da simplicidade divina, Deus é absolutamente similar em todos os mundos possíveis, segundo a visão tomista. Mas aí o Craig critica. Mas então se torna inexplicável num cenário como esse, né? Por que todos esses mundos eles estão em variância, né? Eles variam, né? Eles são diferentes, eles apresentam diferenças, né? Se em cada um deles Deus conhece, ama e impõe as mesmas coisas, né? Enfim, esse artigo ele pode ser recuperado assim na sua íntegra, completamente, né? Em que o Craig ele expõe a sua refutação no link que eu deixei na descrição, né? Mas eu acho essa uma refutação muito boa. Eu acho apenas muito bom acrescentar isso como epílogo, né, das considerações que eu já teci sobre a inconsistência da doutrina tomista, né? Outras considerações podem vir no futuro, né, mas no momento, né, eu deixo apenas essas, né? Enfim. E eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo, né? Enfim. Muito obrigado e tenham um bom dia.